Fala pessoal, beleza? Tô fazendo um videozinho para vocês para ajudar na superação e vou fazer na verdade dois vídeos. Esse primeiro é sobre o capítulo 4 e vou lançar outro vídeo amanhã sobre o capítulo 5, beleza? Então se você puder, se inscreve no canal, comenta aí teu nome, né? Fulano de tal turma ou tal turma, né? Só para eu saber quem tá assistindo, tá bom? Depois você me fala também se o vídeo ajudou você a fazer a superação de ciências do sexto ano, beleza? O primeiro tópico que a gente vai abordar é a estrutura da Terra. Outra coisa, eu vou usar muitas imagens do nosso livro, tá bom? É sempre importante ler bastante o livro, fazer as anotações, são coisas que nós já estudamos, então eu vou passar rápido sobre esses tópicos, tá bom? Então, no comecinho do capítulo 4, a gente fala um pouquinho da estrutura da Terra e tem alguns tópicos que você precisa saber. Você precisa saber que a estrutura mais externa da Terra é chamada de crosta. Essa é uma estrutura muito mais fina do que as demais estruturas e ela é principalmente rochosa, tá? A gente mora na crosta terrestre, tudo bem? Depois, abaixo da crosta, nós temos o manto, que é uma superfície pastosa, ela é quente e tem alguns movimentos que depois influenciam nas placas tectônicas que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Por último, nós temos o núcleo. O núcleo da Terra é a parte mais quente da Terra. Ele varia de 400 a 550 graus Celsius, tá? E o núcleo é dividido em duas partes, o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo externo ele é líquido e o núcleo interno ele é sólido devido à enorme pressão que ele está submetido, tá bom? O núcleo da Terra ele é principalmente composto de ferro e níquel, tudo bem? Mas isso aí você já sabe. O livro traz uma comparação muito interessante, que talvez até ajude você a lembrar das coisas, com um ovo cozido. Né? Então a crosta seria a casquinha do ovo, e é bem fininha a casca em relação ao ovo, assim como a crosta ela é bem fininha em relação a toda a terra. Tá bom? Nessas imagens aqui do livro, até dá uma exagerada na espessura da crosta, para que a gente consiga visualizar melhor, mas a crosta ela é bem fininha. O manto seria como se fosse a clara, né, porque é a parte mais abundante, né, da terra, é realmente o manto. E por último, o núcleo, que seria a gema do ovo, é a parte mais interna, é uma parte com menos, um pouco menor talvez do que a clara, né, e o núcleo ele é um pouquinho menor do que o manto, tá bom? Na mesma página que eu tô, não sei qual página exatamente é o livro, mas você com certeza está com o seu livro na mão aí estudando, né? Você tem as características de cada parte. Então é muito importante que você leia, anote e entenda as características tanto da crosta quanto do manto e do núcleo, tá bom? Isso aí você já tem que ter anotado no seu caderno, né? Se você não anotou, eu recomendo que você anote. Quando a gente lê, pensa sobre o que leu, fecha o livro e anota, buscando na memória, isso gera muito aprendizado, tá bom? Então leia as informações da crosta, do manto e do núcleo, tá bom? Essa imagenzinha, ela é muito legal, gosto muito dela. Esse mapa eu acho importantíssimo para a gente entender um pouquinho sobre as placas tectônicas. Então a crosta terrestre, ela não é uma superfície contínua, ela é fragmentada. Assim como um ovo cozido, quando ele quebra e fica várias casquinhas, sabe? Uma pertinho da outra, a crosta terrestre ela é assim, tá bom? E existe um negócio chamado correntes de convecção, vocês vão ver isso muito melhor no sétimo ano, tá? Isso aí eu só tô, né, citando assim de curiosidade. É, as placas tectônicas elas ficam flutuando no manto da Terra. E esse manto, né, a gente pensa, nossa, será que ele fica parado e tal? Não, ele se movimenta. E ele faz as placas tectônicas se movimentarem também. Repetindo, no sétimo ano a gente vai estudar isso com detalhes, tá bom? Então, o que acontece? As placas tectônicas elas se juntam, se afastam, deslizam uma sobre a outra.
e gera uma dinâmica muito interessante que contribui para a formação de ilhas, de cadeias montanhosas, de vulcões, e de outras coisas, né? Lembrei aqui da dorsal mesoceânica, mas a gente não trabalhou muito isso. A gente vai ver isso mais à frente, tá? Então, assim, quando você olha para esse mapa, você tem que interpretar ele e saber o que está acontecendo de acordo com as setinhas. Então, por exemplo, na placa de Nazca, eu tenho uma setinha apontando para a esquerda, na placa sul-americana para a direita. Então, elas estão se encontrando. Isso é chamado de limite convergente. Se eu comparar a placa sul-americana e a placa africana, você vai ver que tem setinhas indo em direções opostas. Então as placas estão se separando, ou seja, é um limite divergente. E também tem o tal do limite transformante, né? Que é quando uma placa se desliza sobre a outra. Não é tão evidente no nosso mapa, mas é algo importante também. Verifique essa imagem no teu livro, anote exemplos e compare com o mapa para ver se você consegue identificar limites convergentes e divergentes, principalmente. Aqui está uma imagenzinha da composição química do ar, né? A gente tem o nitrogênio, que é o elemento mais abundante, ou seja, que tem a maior quantidade no ar. Em segundo lugar, nós temos o oxigênio. 1% são outros gases, vários outros. A gente vai estudar mais detalhadamente isso no sétimo. Por enquanto, você só precisa saber que nós temos primeiro o nitrogênio, que é o que mais tem. Em segundo lugar, o oxigênio, tá bom? Aqui são as camadas da atmosfera. Você precisa saber a ordem delas e as características de cada uma delas. Essa imagem eu peguei na internet, mas essa imagem aqui é a do livro. Então, é importante você saber a ordem, né? Troposfera, que é a camada que a gente vive, é onde tem os fenômenos climáticos, tá? Principalmente. A estratosfera, que é onde fica a camada de ozônio. A mesosfera, que é uma camada mais acima, que é a mais fria, né? Tem outras características lá que você pode ler no nosso livro. Termosfera, que é a camada mais quente. Por último, a exosfera, que é a camada mais distante. Beleza? Aqui no livro a gente tem em detalhes as características de cada uma. Você precisa ler, anotar e refletir sobre cada uma dessas camadas e entender como elas funcionam. O próximo tópico é o efeito estufa, perdão, camada de ozônio. Você tem que saber que a camada de ozônio fica na estratosfera e que ela tem como principal função proteger a Terra dos raios ultravioleta. O raio UVA ele é muito absorvido, daí ele não é tão perigoso. O UVB, 95% fica retido, absorvido pela camada de ozônio. E esse UVB é um raio muito cancerígeno, tá? Então a camada de ozônio, que ela é composta de ozônio, que é o O3, ela protege a gente da radiação ultravioleta, especialmente da UVB, que é bem cancerígena. E qual que é o problema que a gente teve na camada de ozônio? Então, em determinado momento, o ser humano passou a usar os chamados CFCs, clorofluorcarbono, e as moléculas de CFC elas flutuavam até a estratosfera e lá elas recebiam um tipo de radiação vinda do Sol que ela quebra a molécula do CFC e libera o cloro. O cloro, quando chegava perto da molécula de ozônio, ele desfazia a ligação química do ozônio e se ligava com o oxigênio. Então, o ozônio, que é três átomos de oxigênio, na verdade, ele se desfazia, né? E do ozônio virava oxigênio. E o cloro fazia isso várias e várias e várias e várias vezes. De modo que uma única molécula de CFC tem potencial para destruir até 100 mil moléculas de ozônio. Então, por isso, foi feito o Protocolo de Montreal, onde todos os países se reuniram, né, e decidiram por não usar mais o CFC.
para que o buraco na camada de ozônio, o afinamento que estava tendo na camada de ozônio, regredisse. Beleza? O último tópico do capítulo 4 é o efeito estufa. Lembrando que efeito estufa é algo natural, né, da Terra, é algo bom, é algo importante. E basicamente o efeito estufa é o fato de que a gente tem dióxido de carbono na atmosfera, que é o CO2, ou gás carbônico, e esse gás ele retém calor. E esse calor que é retido é importante para a nossa vida na Terra, né? Durante a noite ele mantém a Terra parcialmente aquecida, tá? Se a gente não tivesse o dióxido de carbono, a Terra seria extremamente gelada, seria talvez inabitável. Só que com a Revolução Industrial a gente começou a lançar mais gases do efeito estufa. Começamos a lançar mais CO2 com os combustíveis fósseis, mais CH4, que é o metano, quando a gente começou a produzir muito mais carne, lixo, né, e outros gases, como o ozônio, o CFC, vapor de água, etc. E isso intensificou o efeito estufa, causando o aquecimento global. Tá? E essa intensificação do efeito estufa ela causa várias e várias consequências. Uma delas é o aumento no nível do mar, derretimento das calotas polares. Outra coisa que causa é mudança de ecossistemas, fenômenos climáticos como o El Niño e tantas outras consequências que nós já estudamos. Esses são os principais tópicos do capítulo 4. Isso não substitui todas as minhas aulas, nem a leitura do livro, e nem as anotações que devem ser feitas no caderno. Esse vídeo deve ser encarado como uma revisãozinha, mas o principal é você estudar com seu livro, com seu caderno. Beleza? Esse foi o primeiro vídeo, estou postando hoje. Amanhã eu posto o segundo vídeo do capítulo 5. Se você entrou no meu canal para ver o vídeo, se você puder, pega o link dele e manda para os seus colegas da tua turma, tá bom? Para todo mundo ver, para todo mundo ir bem na superação. Fechou? Forte abraço e bons estudos.